Imagine por um instante. Feche os olhos e tente sentir, não o cheiro de incenso ou a grandiosidade de um templo. Sinta o pó seco dos caminhos de uma vila pequena, esquecida no mapa. Nazaré. É para lá que nossa jornada nos leva agora. Não para os palácios de reis ou as sinagogas movimentadas, mas para o lugar mais íntimo e secreto da vida do homem que mudaria a história. A casa dele. Como era o lar onde o Messias cresceu, onde Maria tecia e José trabalhava a madeira. A Bíblia nos conta muito sobre os feitos de Jesus, sobre seus ensinamentos nas praças e montanhas. Mas ela quase sussurra sobre a simplicidade dos anos em que ele era apenas o filho do carpinteiro. E se pudéssemos entrar nessa casa, sentir a textura áspera das paredes de barro misturado com palha, talvez pedras empilhadas, ver a luz do sol da Galileia entrando por uma abertura pequena, iluminando um chão de terra batida. Não havia luxo, não havia conforto como conhecemos hoje. A vida ali era dura, simples, real. Era um lar como tantos outros naquela vila, um cômodo principal, talvez dividido por cortinas, um espaço para cozinhar, um forno de barro do lado de fora, onde a família se reunia ao redor da lareira, não por lazer, mas por necessidade, para espantar o frio da noite ou para preparar a refeição escassa. Ali, naquele espaço apertado com poucos pertences, talvez alguns potes de cerâmica, ferramentas de trabalho, esteiras para dormir. Ali estava o centro do universo para o menino Jesus. Ali, ele aprendeu as primeiras palavras, os primeiros passos. Viu sua mãe cuidar da casa, viu José trabalhar com as mãos calejadas. Essa casa humilde guarda segredos. Segredos sobre a infância do sagrado, sobre a fé vivida no silêncio do cotidiano. Para realmente entender a saga divina que mudou o mundo, precisamos primeiro pisar no chão dessa casa humilde, sentir o ar que eles respiravam. E é exatamente isso que vamos fazer. Vamos desvendar juntos o mistério desse lar. E para não perder nenhum detalhe dessa jornada íntima e reveladora, certifique-se de que você está conosco. A saga divina está apenas começando a abrir as portas do passado. Essa casa não era uma exceção. A maioria das casas em Nazaré, naquela época, seguia um padrão de extrema simplicidade. Pense em construções feitas com o que estava à mão. Pedras brutas, barro misturado com palha para as paredes. Talvez madeira rústica para o telhado, coberto com barro e palha compactados. Era comum que as casas tivessem apenas um cômodo principal. Um espaço multifuncional onde a família comia, dormia e passava a maior parte do tempo. Às vezes, uma área mais elevada dentro desse cômodo servia como quarto para os pais, enquanto as crianças dormiam no chão de terra batida sobre esteiras. O telhado não era apenas uma cobertura, era parte da vida da casa. Acessado por uma escada externa, era usado para secar grãos, para conversar nas noites quentes, e sim, era por um telhado assim que, anos depois, amigos desceriam um paralítico até Jesus. Esse detalhe nos mostra o quão conectada a vida era com a própria estrutura da casa. Não havia janelas de vidro, apenas pequenas aberturas para ventilação e luz, que eram fechadas com esteiras ou panos à noite. A segurança era mínima, a privacidade quase inexistente. A vida era vivida em comunidade para o bem e para o mal. Dentro, os objetos eram poucos e essenciais. Potes de cerâmica para armazenar água, grãos, azeite, uma pedra de moinho para moer o trigo e fazer o pão diário. Ferramentas de trabalho de José, talvez uma lamparina para iluminar a escuridão após o pôr do sol. Tudo tinha um propósito prático. Não havia espaço para o supérfluo. Era nesse ambiente de simplicidade radical que Jesus crescia, vendo o trabalho árduo dos pais, sentindo as limitações da pobreza, compartilhando o espaço apertado. Essa casa não era apenas um abrigo físico,
era a escola da vida real para o Filho de Deus. Ali, ele aprendeu sobre a humildade não como um conceito, mas como a própria textura da vida. E essa humildade, essa conexão com o chão de terra, com a vida simples do povo comum, moldaria quem ele seria. A casa de Nazaré nos revela que o sagrado não nasceu em um palácio, mas no coração de um lar que, aos olhos do mundo, não tinha nada de especial. Mas para o céu, era o lugar mais importante da terra. E essa é apenas uma das muitas camadas dessa história. Ainda há mais para sentir e descobrir sobre esse lar. Naquele tempo, a casa não era apenas um lugar de moradia. Era o centro da vida familiar, da fé e até da economia. Em casas como a de Maria e José, as atividades diárias se misturavam no único cômodo. Imagine Maria. Seu dia começava cedo, antes do sol nascer. Preparar o fogo, moer o trigo, amassar o pão. Tarefas repetitivas, essenciais para a sobrevivência. O cheiro do pão assando no forno de barro, muitas vezes compartilhado com vizinhos, devia ser um dos poucos luxos sensoriais daquele cotidiano. José, o carpinteiro. Seu trabalho provavelmente ocupava um espaço fora da casa, talvez um pequeno pátio ou até mesmo a rua. A madeira era escassa na região, então ele trabalhava com o que tinha: oliveira, figueira. Suas mãos calejadas moldavam ferramentas, peças para casas, talvez até jugos para bois. O som das ferramentas, o cheiro da madeira sendo trabalhada eram parte da trilha sonora daquele lar. E o menino Jesus, crescendo nesse ambiente, observando os pais, aprendendo o ofício de José. A tradição judaica valorizava o trabalho manual. Jesus não cresceu alheio à realidade do labor. Ele viu o suor no rosto do pai, sentiu o peso das ferramentas. Isso nos ajuda a entender por que, anos depois, ele usaria tantas parábolas ligadas ao trabalho, à semeadura, à colheita. A fé também era vivida dentro dessas paredes simples. As orações diárias, as bênçãos sobre o alimento, a leitura das Escrituras. Se tivessem acesso a um pergaminho, o que era raro, não aconteciam apenas na sinagoga. A casa era o primeiro e mais constante templo. Maria e José ensinavam a Jesus sobre Deus, sobre as leis, sobre as promessas. Pense na intimidade desse aprendizado. Não em salas de aula formais, mas no calor da lareira, durante as refeições simples ou enquanto ajudava José na carpintaria. A fé era entrelaçada com cada tarefa, cada momento. Era uma fé vivida na prática, no dia a dia, enfrentando as dificuldades de uma vida simples. Essa casa nos mostra que a espiritualidade mais profunda muitas vezes floresce não na grandiosidade, mas na humildade do cotidiano. No esforço diário, na partilha do pão, no silêncio do trabalho manual. A casa de Nazaré era um lar onde o sagrado se misturava com o suor e o pó. E a cada passo que damos nessa jornada, mais revelações surgem sobre a vida que moldou o Messias. Viver naquela época, naquela casa, não era apenas uma questão de simplicidade, era também de vulnerabilidade. As casas eram pequenas, as vidas eram públicas, doenças se espalhavam facilmente. A fome era uma ameaça constante. A segurança dependia da comunidade, mas também da sorte. Para Maria e José, havia uma camada extra de complexidade. Eles sabiam quem era o menino que crescia sob aquele teto de barro. O Messias, o Filho de Deus. Como proteger um segredo tão grandioso num lugar tão pequeno e exposto? Cada decisão, cada interação com os vizinhos devia ser carregada de uma tensão silenciosa. Imagine o peso sobre os ombros de Maria. Criar o próprio Deus encarnado. Ensinar-lhe as Escrituras que falavam dele mesmo. Vê-lo tropeçar e cair no chão de terra como qualquer outra criança. Como conciliar a divindade que ela sabia que ele possuía com a humanidade que ela via todos os dias. E José, o pai terreno, o protetor. Ele não era o pai biológico, mas era o guardião.
Ensinou a Jesus o valor do trabalho, a dignidade do suor. Como ele lidava com a responsabilidade de criar o Salvador do mundo, sabendo que sua paternidade era, aos olhos dos outros, comum. Deve ter sido uma fé testada a cada amanhecer. A fé não era um escape da realidade dura, era a força para enfrentá-la. As orações em família, as idas à sinagoga local, a observância das tradições judaicas, tudo isso não era apenas ritual. Era o alicerce que os mantinha firmes. Era a certeza de que, mesmo na humildade daquela casa, eles estavam no centro da vontade divina. Essa casa de Nazaré nos ensina sobre a fé que não precisa de palcos grandiosos para existir. Uma fé vivida nos cantos, nos sussurros, na resiliência silenciosa. Uma fé que se fortalece na dificuldade, na responsabilidade imensa, na espera pelo tempo de Deus. Ali, no anonimato de Nazaré, o futuro do mundo estava sendo cuidadosamente guardado e nutrido. A casa simples era o berço de uma revolução espiritual que começaria não com um exército, mas com a vida de um carpinteiro. E essa quietude, essa aparente normalidade, esconde uma profundidade que ainda estamos apenas começando a desvendar. A vida naquela casa era marcada por ritmos ditados pela natureza e pelas tradições. O dia começava com a luz do sol e terminava quando a escuridão caía, iluminada apenas pela fraca luz de uma lamparina de azeite. As refeições eram simples: pão, azeite, azeitonas, figos, tâmaras, talvez lentilhas ou grãos cozidos. Carne era rara, reservada para ocasiões especiais. A água era buscada no poço da vila, uma tarefa diária, muitas vezes realizada pelas mulheres e crianças. Era no poço que as notícias corriam, que as vidas se cruzavam. Imagine Maria, talvez com o jovem Jesus ao lado, carregando os jarros de água, o peso nas mãos, o caminho conhecido. Nessas tarefas simples e repetitivas, a vida seguia seu curso. Não havia pressa, mas havia a urgência da necessidade. Os objetos da casa, poucos que eram, tinham histórias. Um pote de cerâmica quebrado e remendado. Uma esteira desgastada pelo uso. Cada marca contava sobre o tempo, sobre as dificuldades, sobre a resiliência. Esses objetos não eram apenas coisas, eram testemunhas silenciosas da vida que acontecia ali. Pense nas noites, o silêncio da vila quebrado apenas pelo som de animais ou pelo vento. A família reunida no único cômodo, talvez contando histórias, talvez recitando orações. O calor da lareira no inverno, o ar abafado no verão. A proximidade forçada pelo espaço pequeno criava laços fortes, mas também podia gerar atritos. Essa casa nos mostra que a santidade não exige um cenário perfeito. Ela pode florescer no meio da bagunça, do cansaço, das tensões que são naturais em qualquer família, em qualquer tempo. A casa de Nazaré era um lar real, com pessoas reais, enfrentando desafios reais. E o fato de o Messias ter crescido ali, nesse ambiente de simplicidade e desafio, nos fala volumes sobre o coração de Deus. Ele não escolheu um palácio para seu filho, mas um lar humilde, para que ele pudesse conhecer a fundo a vida do povo que veio salvar. Cada detalhe dessa casa nos convida a olhar para a nossa própria vida, onde encontramos o sagrado em nosso cotidiano, nas tarefas repetitivas, nos objetos simples que nos cercam, nas relações familiares com suas belezas e desafios. A casa de Nazaré é um espelho que nos convida a refletir. E essa reflexão nos leva ainda mais fundo na compreensão da saga divina. Além do cômodo principal, muitas casas da época possuíam um pátio externo, um espaço aberto, cercado por muros baixos, onde se realizavam diversas atividades. Cozinhar no forno de barro, guardar animais pequenos como galinhas ou cabras, e onde as crianças podiam brincar sob o olhar atento das mães. Esse pátio era uma extensão da casa, um lugar de transição entre o ambiente privado e o mundo exterior da vila.
Era ali que José provavelmente trabalhava a madeira, espalhando lascas e o cheiro característico da sua profissão. Imagine o menino Jesus brincando nesse pátio, observando o pai trabalhar, aprendendo a manusear ferramentas simples, talvez ajudando em pequenas tarefas. A infância dele não foi isolada, foi vivida em contato direto com o trabalho, com a natureza limitada do pátio, com a realidade da vida. A casa também podia ter uma área subterrânea, uma espécie de cisterna para armazenar água da chuva ou um pequeno depósito para grãos e mantimentos. Esses espaços subterrâneos eram frescos no calor do verão e protegiam os alimentos de pragas. Eram vitais para a sobrevivência da família. Pense na dependência total dos recursos naturais. A água da chuva, a colheita da estação. Uma colheita ruim significava fome. Uma seca prolongada era uma tragédia. Viver naquela casa significava estar em constante sintonia com os ciclos da natureza e com a providência divina. Essa conexão com a terra, com os elementos básicos da vida, moldou a visão de mundo de Jesus. Ele falava sobre sementes, sobre o semeador, sobre a videira e os ramos, sobre a chuva que cai sobre justos e injustos. Essas não eram apenas metáforas distantes, eram a própria essência da vida que ele conheceu em Nazaré. A casa de Nazaré, com seu pátio e seus depósitos subterrâneos, nos mostra que a vida, mesmo a mais simples, tem suas complexidades e suas dependências. E nos lembra que o homem que alimentou multidões com pães e peixes cresceu num lar onde a escassez era uma possibilidade real. Essa perspectiva nos ajuda a entender a profundidade da compaixão de Jesus. Ele não apenas observou a pobreza e a necessidade, ele as viveu. A casa de Nazaré é um testemunho silencioso dessa experiência. E a cada novo detalhe revelado, a imagem da saga divina se torna mais rica e humana. Um elemento crucial nas casas daquela época, e certamente na de Maria e José, era a lareira ou o fogão a lenha. Localizada no cômodo principal ou em uma área adjacente, era o coração quente do lar. Não era apenas para cozinhar, a lareira fornecia calor nas noites frias, era o ponto de encontro da família após um longo dia de trabalho. O cheiro da fumaça, o crepitar da lenha, a luz bruxuleante, tudo isso criava uma atmosfera de intimidade e segurança. Pense nas conversas que aconteceram ao redor daquela lareira. Histórias contadas, lições aprendidas, orações sussurradas. Foi ali, no calor do fogo, que Jesus ouviu as histórias do seu povo, as narrativas de Abraão, Moisés, Davi. Foi ali que sua compreensão das Escrituras começou a se aprofundar. A lareira também era um símbolo de sustento. O fogo que cozinhava o alimento que mantinha a família viva. Era um lembrete constante da dependência dos recursos básicos e do trabalho para obtê-los. Além da lareira, havia outros objetos simples que compunham o cenário. Vasos de barro para água e vinho, cestos de vime para guardar alimentos ou pertences, talvez um tear simples para Maria tecer tecidos para as roupas da família. Cada objeto tinha uma função, uma história de uso. Não havia móveis como conhecemos hoje. As pessoas sentavam e dormiam em esteiras no chão. Mesas eram baixas, usadas apenas para as refeições. A vida era vivida em contato direto com o chão, com a terra. Essa proximidade com o básico, com o essencial, nos ensina sobre o desapego material. A casa de Nazaré não acumulava bens, ela provia o necessário para a vida. Isso reflete um valor que Jesus ensinaria mais tarde: a importância de não acumular tesouros na terra, mas no céu. Viver naquela casa era um exercício constante de contentamento com pouco, de gratidão pelo que se tinha. Era um ambiente que ensinava a valorizar as pessoas e as relações acima dos bens materiais. A lareira quente, os objetos simples, o chão de terra, cada detalhe da casa de Nazaré nos fala sobre uma forma de vida que valorizava o essencial.
e nos convida a olhar para nossas próprias casas e perguntar: o que realmente importa? A saga divina nos leva de volta a essa simplicidade para nos lembrar de verdades profundas. A casa de Nazaré não era isolada. Ela fazia parte de uma comunidade, de uma vila. As casas eram próximas, as vidas se entrelaçavam. As portas, quando existiam, eram simples, muitas vezes deixadas abertas durante o dia. Não havia muros altos separando as famílias. Essa proximidade significava que a vida era compartilhada. Alegrias e tristezas, nascimentos e mortes, tudo era vivido coletivamente. As mulheres se ajudavam nas tarefas, os homens trabalhavam juntos em alguns projetos, as crianças brincavam nas ruas de terra. Essa comunidade, embora pudesse oferecer apoio, também podia ser um peso. Fofocas, julgamentos, a pressão de se conformar às tradições. Para Maria e José, com o segredo que guardavam sobre Jesus, essa vida comunitária devia ser um desafio constante. Como manter a aparente normalidade? Lembre-se que Nazaré não tinha uma boa reputação. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Perguntou Natanael mais tarde. Viver ali significava carregar o estigma de uma vila pequena e insignificante. A casa de Jesus não estava em um centro de poder ou influência, mas em um lugar desprezado. Isso nos mostra que Deus escolhe os lugares e as pessoas que o mundo ignora para manifestar sua glória. O Messias não veio de Jerusalém, a cidade santa, mas de Nazaré, a vila obscura. Sua casa não era um palácio, mas um lar humilde. Essa escolha deliberada de Deus nos fala sobre seu amor pelos marginalizados, pelos esquecidos, por aqueles que não têm voz. A casa de Nazaré é um lembrete de que a presença divina pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, nas vidas mais simples. Pense nas pessoas que passavam pela rua de terra em frente àquela casa. Eles viam José trabalhando, Maria cuidando da casa, o menino crescendo. Eles não sabiam que estavam vendo o Salvador do mundo. Para eles, era apenas mais uma família humilde em Nazaré. Quantas histórias o pó daqueles caminhos esconde? Quantas vidas simples, cheias de luta e fé, passaram por ali, sem saber que a esperança do mundo morava na casa ao lado. A casa de Nazaré, com sua conexão com a comunidade e sua reputação humilde, nos ensina sobre a forma como Deus age. Ele não busca os holofotes, mas os corações dispostos. Ele não valoriza a grandiosidade humana, mas a humildade e a fé sincera. Estamos quase no fim da nossa jornada por essa casa, e o que ela nos revelou até agora é profundo. Chegamos ao fim da nossa visita imaginária à casa onde Jesus cresceu. Não encontramos ouro, nem mármore, nem qualquer sinal exterior de realeza. Encontramos barro, madeira simples, esteiras no chão e o cheiro de pão e fumaça. Encontramos a vida real, com suas lutas diárias, suas alegrias simples, suas responsabilidades silenciosas. Encontramos Maria, José e Jesus vivendo uma existência que, aos olhos do mundo, era completamente comum. Mas é justamente nessa aparente normalidade que reside a profundidade da saga divina. Deus escolheu nascer e crescer em um lar que refletia a vida da maioria da humanidade. Simples, trabalhadora, cheia de desafios, mas também de fé e amor. A casa de Nazaré nos ensina que o sagrado não está distante, em lugares inatingíveis. Está no cotidiano. Está na mesa humilde, onde o pão é partido. Está nas mãos calejadas de quem trabalha honestamente. Está no cuidado silencioso de uma mãe. Está nas perguntas de uma criança que aprende sobre a vida e sobre Deus. Essa casa nos lembra que a fé mais poderosa muitas vezes não é aquela proclamada nos púlpitos mais altos, mas aquela vivida no silêncio do coração, enfrentando as provações com esperança e resiliência. É a fé que encontra Deus na lareira quente, no poço da vila, no pátio empoeirado.
Talvez você também esteja vivendo sua vida em um lar simples. Talvez seus dias sejam preenchidos com tarefas repetitivas, com preocupações financeiras, com a luta para cuidar da sua família. Olhe para a casa de Nazaré. Olhe para a vida que Jesus viveu ali. Ele conhece suas lutas. Ele entende a dignidade do seu trabalho. Ele valoriza a fé que você vive nos cantos, longe dos olhares do mundo. A casa de Nazaré é um convite para encontrar o divino no seu próprio cotidiano, na sua própria casa, por mais simples que ela seja. Porque se o Messias do mundo pôde crescer e aprender em um lar assim, isso significa que qualquer lar, tocado pela fé e pelo amor, pode ser um lugar sagrado, um lugar onde a saga divina continua a se manifestar, na sua vida, na sua família, hoje. Que a imagem dessa casa humilde de Nazaré permaneça com você, lembrando-o de que Deus habita na simplicidade e que sua história, a sua saga, também pode ser um reflexo da luz divina.